maiores, vamos precisar de uma casa maior logo logo, né? Bom, sejam bem-vindos. Só lembrando a todos que desliguem o celular, ou põem no silencioso para não atrapalhar a palestra. Tem alguém que está vindo pela primeira vez hoje? Tá. Sejam bem-vindos. Nossa casa tem palestra praticamente todos os dias. Se vocês quiserem depois se informar melhor lá no quadro de avisos, tem os horários. Mas praticamente todos os dias temos palestra, com exceção das sextas-feiras, né? Às sextas-feiras nós temos, como vocês sabem, o trabalho com a dependência química, que é voltado a um grupo de apoio aos familiares e pessoas que estejam passando pela questão da dependência química. Também temos agora na área social, nós distribuímos 72 cestas básicas. Quem puder ajudar, trazendo um gênero alimentício não perecível, leite, óleo, café, será sempre bem-vindo, né? E agora, no primeiro e terceiro sábado de cada mês, vamos ter, na parte da manhã, um curso para gestantes. Não é voltado apenas para pessoas que são gestantes carentes, mesmo pessoas que estejam iniciando a gestação, no meio da gestação, para poder aprender um pouco mais como lidar com a gravidez, com o bebê. Então estão convidados as pessoas que estão também nessa situação aí, né? Quem quiser passar pelo plantão, quiser de uma orientação, estiver passando por alguma dificuldade, é só chegar meia hora antes das palestras e dar o nome para poder ser atendido pelo plantonista do dia. Acho que basicamente é isso, né? No final da palestra, sempre a gente abre para perguntas e a gente pede que as pessoas façam perguntas pertinentes ao tema, né? Para a gente não fugir muito do tema, né? Mas perguntas vão ser bem-vindas, colocações, observações de cada um, né? Então, queria agradecer então a presença de todos. Eu queria que nós fechassem um pouco os nossos olhos para a gente fazer a nossa prece inicial. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, depois de termos chegado aos nossos trabalhos, com a dificuldade muitas vezes do trânsito, do transporte, mas estamos aqui de coração aberto para aprender um pouco mais, para nos melhorarmos como pessoas, para darmos alguns passos a mais na nossa evolução, para que nós possamos ajudar esse mundo também a evoluir, a ser um mundo melhor, que nós possamos dar o nosso exemplo de harmonia e de paz. Sabemos, Pai, o quanto não é fácil ainda essa nossa jornada, o quanto temos desafios dentro de nós, mas é muito bom podermos estar aqui hoje, reunidos entre amigos, entre pessoas que também querem se melhorar, assim possamos nos fortalecer dia a dia. Que assim seja. Então hoje é com muito carinho que vamos receber o nosso querido Rômulo. Se puder falar o tema da palestra, que eu acabei pegando outro tema. Meus queridos, boa noite. Fui um atraso do expositor nessa noite de hoje. O tema de nossa palestra hoje é Indicação da Vida, do livro Inspiração, trazido pelo nosso irmão Emmanuel, através da mediunidade do Chico Xavier. Assim, o que não faltam são credenciais pro tema de hoje. E começamos com um pensamento, uma reflexão. Quem será que sofre mais? Será que alguém nesse nosso planeta abençoado, que por ora nos serve de morada na imensa casa de Deus, que é o universo, quem será que não sofre? Quem será que sofre mais? E menos? Quem sofre menos? Será que aquela pessoa que tem o que nós chamamos de um bom emprego, uma família sólida, filhos, que tem os recursos materiais, financeiros, de que precisa para ter uma vida estável, essa pessoa, ela sofre ou não? O que nós imaginamos? Deve sofrer em algum momento. Por outro lado, e aquele nosso irmão, que se encontra muitas vezes desempregado,
que tem os seus filhos, eventualmente, com a saúde frágil, problemas no seio familiar, que mora numa casa mais humilde, ou até em condições realmente precárias. Será que essa pessoa nunca é feliz? Será que a vida desse nosso irmão é sempre um sofrimento? Certamente não. Se observarmos, encontraremos vários exemplos dessas pessoas que, a princípio, a gente pensa assim: nossa, ele tem uma vida perfeita. Deve ser feliz. Muito feliz. E muitas vezes encontramos esses mesmos irmãos padecendo de males, de sofrimentos morais. E em contrapartida, quantas vezes nós, de dentro dos nossos carros, de manhã, indo trabalhar, ou mesmo na condução, enfim, mas quantas vezes encontramos aqueles irmãos humildes que estão ali no cruzamento, tentando ganhar o pão de cada dia, visivelmente uma vida dura, e nos falam um bom dia com um sorriso que muda a nossa manhã. Bem, então a primeira reflexão de hoje é que nós possamos separar duas ideias, dois conceitos que são muito facilmente confundidos, mas são coisas distintas. Problema, sofrimento. Problemas nós teremos. É inevitável. Estamos num planeta de provas e expiações. Somos espíritos de evolução ainda muito acanhada. Planejamos muito mal as nossas ações quando planejamos. E, por conta disso, nós eventualmente temos aí as surpresas de alguns problemas. Agora, o sofrimento é uma outra coisa. Porque o sofrimento, ele não depende, ou depende muito pouco, de fatores externos. O sofrimento está dentro de mim. Muitas vezes os problemas, naturalmente, também podem estar dentro de mim, mas eles geralmente envolvem situações, pessoas, acontecimentos externos. Então, Emmanuel começa a mensagem de hoje também fazendo uma pergunta. Quantas pessoas nos perguntam, ou perguntam a si mesmos, ou perguntam a Deus, qual seria a receita para a cura definitiva do sofrimento? Curiosamente, as mesmas pessoas que perguntam isso se esquecem de tantas graças que nós recebemos todos os dias, a todo momento. Exemplo, nós aqui. Qual de nós, em algum momento de hoje, se lembrou de olhar para o céu, observar, admirar e, acima de tudo, agradecer pelo sol? O sol que nos aquece, que faz o nosso corpo físico metabolizar vitaminas, que ajuda as plantas crescerem, que depois vão se tornar alimentos para nós. Quem sequer lembrou de falar, poxa vida, como Deus é maravilhoso, olha que sol lindo, olha que manhã maravilhosa. Seguindo ainda esse raciocínio, é interessante porque ao longo de um dia todo, não vamos nem considerar as 24 horas, porque supomos que dormimos as nossas 8 horas diárias, então tomemos um período de 16 horas. Se acontecer uma única coisa que nos desagrade ao longo dessas 16 horas, quando formos dormir à noite,
do que será que a gente vai se lembrar? Muito provavelmente será desse único fato que nos desagradou. E automaticamente ignoramos tudo o que aconteceu de bom nesse mesmo período. E certamente foram mais coisas boas, foram mais importantes, mas a gente ignora. Curioso isso, porque quase podemos afirmar que a gente gosta de sofrer. Gente, mas como assim? Simples. Em algum momento, seja em família, na escola, na faculdade, no trabalho, chame um amigo seu, um amigo, uma amiga, e comece a contar um caso. Se esse caso for de uma coisa desagradável que aconteceu, uma tragédia, e se a gente falar com a voz um pouquinho mais alta, é certeza que em poucos minutos teremos uma pequena plateia ouvindo a nossa história triste. Mas é incrível, porque se comentarmos de uma criança que nasceu com perfeita saúde, da noite anterior que nós dormimos com a paz de Deus e revigorou o nosso corpo e acordamos tão bem dispostos para trabalhar, é bem possível que aquela primeira pessoa que nós chamamos para conversar logo encontre uma desculpa para fazer outra coisa. Gente, incrível isso. Como coisas desagradáveis chamam mais a nossa atenção. Outra coisa é a mídia. A mídia, entendendo isso, vende notícia ruim. Porque nós gostamos de notícia ruim. Ao menos ao que parece. Porque ela desperta tão grande a nossa atenção, de forma tão contundente, é quase irresistível. Eu até não quero, mas acabo ficando ali para ouvir. E quanto depois? Então, ele explica, Emmanuel, que para solenizar, olha que palavra bonita, para tornar solene o nosso sofrimento, nós simplesmente ignoramos as graças que recebemos. Porque, de certa forma, espíritos inferiores que ainda somos, a impressão que dá, muitas vezes, é que ocorre quase uma competição. Quem sofre mais? Quem é mais coitadinho? Falar de doença, então... Ah, eu tô com uma dorzinha aqui. Ih, meu filho, uma dorzinha aí, eu tô com uma aqui, outra ali, outra ali, outra lá. E é uma beleza. Porque cada um que chega na conversa fala de uma outra doença. Fala de outro problema. E aquilo vai despertando uma vontade de ganhar. Não, mas a minha é mais grave. Não, mas a minha dói mais, eu tenho certeza disso. E é o que nós fazemos o tempo todo. Só que a gente esquece de uma coisa. Jesus, lá no Evangelho de Lucas, ele ensina assim: onde estiver enterrado o teu tesouro, lá também estará o teu coração. Que, na verdade, nós sentimos, nós abrigamos dentro de nós as coisas para as quais damos importância. Ou seja, é a nossa sintonia. Então fica muito fácil compreender o motivo de que, como falamos, se em 16 horas acontece uma única coisinha desagradável, eu tenho muito mais facilidade de me lembrar dessa coisinha desagradável do que de todo o resto. E continuamos a viver assim. E entendam, não falamos de problema. Falamos, acima de tudo, de sofrimento. Porque o problema, ele é, de certa forma, inevitável. Está aí para a gente lidar com ele, para desenvolvermos nossas habilidades intelectuais, emocionais, espirituais, nossa solidariedade. Agora, o sofrimento é escolha nossa. Imagina, Rômulo. Quem escolheria sofrer? Nós. Todos nós. E fazemos isso o tempo todo sem perceber. E daí, quando chega o final do dia, ainda achamos que Deus nos esqueceu, que ninguém liga pra gente, que a nossa vida é a mais difícil de todas,
no universo. Não é na Terra, é no universo, porque a Terra é pouca coisa. E fazemos isso todos os dias. Numa outra passagem, Jesus é ainda mais contundente nesse caso. Talvez para muitas pessoas chegue a parecer uma afirmação estranha vindo de Jesus. Mas ele diz assim, obrigado, querido. Ele diz assim: aquele que tem, ainda mais lhe será dado. E aquele que tem pouco, esse pouco que ele tem, lhe será retirado. Assim, gente, que injustiça. De forma alguma. Por quê? Eu atraio aquilo que eu vibro. A pessoa que só fala em sofrimento, que só fala em doença, que só fala em tragédia, que só presta atenção nas coisas que não são positivas. Gente, como que vai ser feliz? Me explica, porque é difícil saber. É difícil compreender. Na verdade, muitas vezes chegamos a um tal ponto de que quando nada acontece, opa, tem alguma coisa estranha aí. Tudo muito tranquilo na minha vida, alguma coisa vai acontecer. Daí não dá outra, acontece mesmo. Não falei? E a gente repete isso. É um padrão, é um comportamento nosso. Então, na verdade, o convite, a ideia, é muito simples. E talvez até por isso seja difícil. Se nós quisermos realmente nos afastarmos da infelicidade, do sofrimento, vamos fazer um acordo. Todos nós. De manhã, antes de sairmos das nossas casas, para as atividades diárias, vamos fazer uma listinha. Todas as coisas boas que a gente tem na vida. Para começar, estamos encarnados. Estamos tendo a oportunidade de colocar em prática o que talvez tenhamos aprendido, de aprendermos coisas novas, de desenvolvermos novos laços de amor, de fraternidade. Vamos agradecer a nossa saúde relativa. Mesmo que nós não estejamos aí ao 100%, gente, 80% já é bem bom. Vamos agradecer por isso também. Agradecer porque nós temos uma família. E por mais difícil que essa família, esse grupo de espíritos, possa nos parecer, ele é exatamente o grupo ao qual nós pertencemos. É exatamente o grupo onde nós devemos desenvolver, aprender, ajudar e ser ajudado. Vamos agradecer pelo trabalho digno que nós temos. Vamos agradecer por essa mesma saúde relativa para procurar um emprego, caso nós estejamos procurando. Vamos agradecer pelo ar, pelo sol, pelas plantas. E, na verdade, a conclusão disso é bastante simples. Se fizermos isso de forma segura, honesta, fatalmente chegaremos a uma conclusão. Que o nosso sofrimento, na nossa vida, ele é minoria e passageiro. Mas é um desafio conviver com isso. É um desafio para nós mesmos admitirmos que nós somos, ao longo da vida, independente de nossa classe social, de nossa educação, de onde nós moramos, independente de qualquer coisa. Quando a gente assume para nós mesmos que ao longo da vida nós somos ou nós temos muito mais momentos felizes do que infelizes, por menores que eles sejam, nós tiramos de nós a nossa muletinha. Porque o sofredor, aquele que se coloca, que se posiciona como um sofredor, ele não tem lá grandes responsabilidades com a vida. Porque ele vai tentar fazer uma coisa, seja ela qual for. Olha, pode ser que eu não consiga, porque eu sou isso, eu sou aquilo, comigo é sempre assim.
é a síndrome do patinho feio. E o patinho feio é uma posição bastante confortável. Porque se qualquer coisa der errada, não é culpa minha. É porque eu sou patinho feio, gente. Tudo é errado pra mim. Não tem jeito. E a gente se acostuma com isso. E vai saber a quantas encarnações, a quantas passagens por esse planeta, a gente já vem repetindo esse mesmo padrão. É exatamente o mesmo tempo que a gente vem adiando a nossa felicidade. Muitas vezes, as pessoas pensam, de forma equivocada, que quando nós, espíritas, falamos que a Terra é um planeta de provas e expiações, então aqui é só para sofrer. Então não adianta, não vou ser feliz mesmo, isso aqui é fogo. Vira um castigo, né? Como se encarnar na Terra fosse um castigo. Gente, olha, se isso fosse um castigo, que beleza, né? Estamos bem, poxa vida. Somos todos nós aqui condenados, castigados por estarmos aqui. Eu não sei bem o que é castigo. Mas, enquanto a gente mantém essa postura, é isso. Tudo fica simples. Então, a partir de hoje, que tal se cada um de nós monitorasse, fiscalizasse, não um ao outro, pelo amor de Deus, mas a nós mesmos. A cada pensamento de um problema, vamos tentar argumentar para nós mesmos um fato bom. Eu estava no metrô, pisaram no meu pé. Fiquei irritado. Mas, gente, logo em seguida, tinha uma criancinha pequenininha que deu um sorriso para mim que me desarmou na hora. E assim por diante. Vamos começar, aos poucos, a trocar um padrão de vibração por outro. Não é fácil. Principalmente no começo. Porque está muito arraigado em nós. Nós temos muito no nosso íntimo essa mania de reclamar, essa mania de sofrer. Então, que tal termos uma conversa muito franca com a gente? Que tal cada um de nós aqui chegar na frente do espelho e falar assim: você é um filho, é uma filha de Deus, tem dentro de você todas as condições que você precisa para ser feliz, e de agora em diante não vou aceitar nenhuma desculpa para não sorrir. É um bom desafio, hein, gente? Para todos nós. Não vamos conseguir isso da noite para o dia, naturalmente, já que já aprendemos que a natureza não dá saltos. Mas trata-se de um esforço diário. Trata-se de uma disciplina. Trata-se da necessidade de uma repetição desse esforço. Por quê? Estamos falando da mudança de um padrão de atitude, de pensamento. Então, antes de querermos uma cura milagrosa, basta lembrarmos que a cura já existe. Não precisamos ir na farmácia tomar uma pílula da felicidade, né? Que a gente sai de lá, tudo passou, tudo acabou. Não. Porque isso seria artificial. Mas precisamos nos preparar. Porque a questão é, qual de nós está realmente pronto para ser feliz? Porque, gente, ser feliz passa por isso, né? Passa por não falar mal do outro, passa por não olhar para o vizinho, passa por procurar o bem ao nosso redor. Na verdade, o que a gente sugere hoje é uma reprogramação da nossa sensibilidade. Que tal? Se saíssemos daqui hoje, programando a nossa
sensibilidade, como se fosse uma antena de rádio. Agora eu quero captar os motivos que a vida me traz para ser feliz. Os problemas, os contratempos, eu sei que eles existem. Nós não queremos nos alienarmos, fingir que tudo sempre sai exatamente como nós queremos, até porque se fosse assim, não aprenderíamos nada, né, gente? Mas o que queremos propor realmente é que essas pequenas coisas não ganhem tanto peso para a gente. Que a gente possa dar a elas o valor que elas realmente têm. O valor da oportunidade. O valor de um contratempo passageiro. Porque por mais que seja uma frase feita, é verdadeira, tudo passa, gente. É incrível quando nós estamos contentes e também quando nós estamos infelizes. Nós sempre temos a ilusão de que aquele momento, aquela sensação será eterna. E não é. Não é. Nem a nossa euforia que a gente tem eventualmente, muito menos o nosso sofrimento. Mas é tão bonito sofrer, porque a gente pensa no mártir, né? Não, mas a minha vida é um peso, é um sofrimento danado. Gente, isso não dá ibope. Ou se der, é um ibope que não nos interessa. Por quê? Ainda falando de sintonia. O que acontece com a pessoa que só fala em doença, em sofrimento, em acidentes, em tragédias e etc, etc. Naturalmente, ela vai atrair pessoas que gostam de ouvir falar de sofrimento, de tragédia, de acidentes. Vai atrair mais uma. Até que a gente tem ali uma pequena multidão de infelizes. Deus o livre. E é o que acontece. E isso a gente cria. Eu não sei se estão lembrados aqui de um filme antigo da nossa infância, aquela família Addams, né, que tinha a nuvenzinha. É o que nós fazemos. Plasmamos uma nuvem negra na nossa cabeça que o dia está lindo, mas pra gente está chovendo. E está torvejando, inclusive. Não é chuvinha qualquer, não. Porque é assim que a gente pensa. E daí, eu ainda vou pra cama assim, ai meu Deus, eu sou um coitadinho. Você não faz nada de bom pra mim, eu só sofro. Vim pra Terra só pra sofrer, pagar os males da humanidade. E por mais que pareça piada, mas é como a gente se comporta, na grande maioria do tempo. Por quê? Porque somos espíritos infantis. A grande verdade é essa. Nos falta maturidade espiritual, acima de tudo, é claro, para encararmos a vida frente a frente, de cara. Falta maturidade espiritual para nos lembrarmos que estamos aqui para sermos felizes. Que todo o resto é pequeno. E o fato de que nós somos espíritos imortais. Será que já paramos realmente para refletir sobre isso? Porque existem coisas, conceitos, que a gente repete tantas vezes, e que a gente ouve falar tantas vezes, que é interessante isso, mas acabamos por perder um pouco da noção do que eles significam. Gente, cada um de nós aqui foi criado por Deus e nunca mais vai morrer. Cada um de nós aqui teve um início, porque eterno só Deus, mas Deus nos deu a imortalidade do espírito. Nós vamos encarnar outras vezes, vamos nos envolver em outros trabalhos, em outros aprendizados, vamos aprender novas coisas, vamos naturalmente aumentar a nossa capacidade de amar e de sermos felizes.
e viveremos eternamente. Eu acho isso lindo. E cada vez que eu penso nisso, eu devo refletir assim: meu Deus, o que é então a fechada que eu tomei na rua, no trânsito? O que é o chefe que estava mal-humorado hoje, me deu uma bronca logo cedo? Meu vizinho aqui me incomodando? Se eu sou um espírito criado por Deus, recebendo todas as graças dessa generosidade infinita, desse amor eterno e infinito que é Deus, como podemos sermos presas tão fáceis de nós mesmos? Porque não é o outro. Somos nós que nos boicotamos a cada instante. Se nos perguntarmos a nós mesmos qual é o principal obstáculo que nos afasta ou que dificulta o nosso acesso à felicidade, a resposta certamente será nós mesmos. Então, gente, o convite é só isso. Lembrarmos das coisas boas e darmos atenção a elas. Quanto mais pudermos valorizar essas coisas, quanto mais pudermos perceber, mais do que isso, sentir que essas coisas são de fato muito mais importantes do que os contratempos do dia a dia, ou mesmo as dificuldades de uma encarnação específica, o que é isso comparado à eternidade? Então, meus amigos, nossos problemas não terminarão da noite para o dia. Devemos agradecer a Deus que eles existem, porque eles testam, como falamos anteriormente, a nossa inteligência, a nossa capacidade de superação. Muitas vezes vêm ajudar na nossa luta pessoal com o nosso orgulho, porque eventualmente diante de um problema eu tenho que pedir ajuda ao meu vizinho. E Deus quer que seja assim. Porque nós devemos ser solidários. Devemos aprender a amar uns aos outros. Tudo é uma questão de sintonia. Então, respondendo à questão, o próprio Emmanuel termina assim o texto dele. Se observarmos o que realmente vale a pena, o que realmente é importante nas nossas vidas, se dermos valor a tanta graça que nós recebemos todos os dias, porque certamente não existe um único espírito que não tenha mais motivos para ser feliz do que para ser infeliz. Nós perceberemos que o nosso sofrimento, como dissemos antes, ele realmente é a minoria do que nos acontece e é sempre passageiro. Muita paz a todos. Então agora chegou o momento da gente colaborar com perguntas, com colocações. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, enquanto as pessoas pensam, né, Rômulo, eu queria só pensar um pouquinho junto com você, né? A gente vê quanto sofrimento tem aí no mundo, né? Mesmo no nosso país, no mundo afora, o mundo está passando por reajustes sérios, né, na política. E a gente fica pensando assim, poxa, como eu vou, né, ter pensamentos otimistas, né? Mas, de alguma forma, isso é uma forma da gente também lidar com tudo isso, né? Da gente se motivar, né, até a lutar para ajudar, né? Com certeza. Porque assim, como nós falávamos,
É claro que passa por ter pensamentos otimistas, mas ainda antes disso, é só questão de abrir os olhos. Porque otimistas ou pessimistas, como a gente ainda é de vez em quando, as graças, elas continuam chegando até nós. O sol continua nascendo, o alimento, de uma forma ou de outra, continua chegando, né, às nossas mesas, a natureza continua nos abençoando com a sua graça. Então, talvez antes de chegarmos a esse ponto de projetarmos pensamentos bons, como realmente devemos fazer, o primeiro passo, gente, é só abrir o olho. Porque as coisas boas já estão acontecendo. É que a gente acaba dando muito mais importância, muito mais peso ao que não é positivo. Claro que o mundo, o Brasil, passa por ajustes. É claro que, como falamos antes, os problemas, eles existem. A questão é, aqui nós damos a verdadeira importância na nossa vida. É isso. Só um minutinho, deixa eu só chegar o microfone. Eu acho que o princípio de tudo está onde você falou, da gente, de todos e de tudo, sempre se colocar como vítima. Eu sou o único coitado, o meu país é o coitado, é a vítima, e nunca se colocar nessa grandeza. Né? Olha que país abençoado, olha que lugar abençoado, olha que tudo se planta a dar, olha que tudo a gente pode melhorar, olha que tudo a gente pode fazer. E eu acho que o ponto está nisso. Se a gente começar dentro da nossa própria casa, cada um dentro do seu próprio umbigo, né, de falar assim, eu tenho sim o melhor. Né? O lugar que eu moro sim é o melhor. A casa que eu tenho sim é a melhor. Né? E disso você fazer com essa grandeza, os países melhoram, o mundo melhora. Mas o ponto acho que é esse, foi o que você falou. Nós somos sempre vítimas de tudo e de todos. A vítima é cada um individual e dentro do seu contexto, do seu país, do seu mundo, né? Acho que o ponto está aí, né? De mudança. Somente. E complementando, a gente sempre faz a pergunta assim, por que comigo? A gente tem que mudar. Por que não eu? Não é? Porque é uma oportunidade de aprendizado que de repente está acontecendo para a gente mudar até esse conceito, até a pergunta, né, Paulo? Mudar a pergunta. Até seguindo essa linha, ao invés de perguntarmos por que comigo, a gente às vezes pergunta assim, nossa, o que eu vou fazer agora, né? O que Deus quer de mim? E a pergunta é essa mesmo, o que será que Deus espera da gente? Se nós somos cristãos, espíritas, o que será que Deus quer de nós quando nos apresenta uma situação difícil? Será que Ele quer que a gente chore e sofra indefinidamente, sem nenhum nada produtivo, sem nenhum proveito? Ou será que Ele não quer que a gente encare aquele problema como uma oportunidade de estudo, de crescimento, de melhoria? Acho que é por aí mesmo. Dá tempo de mais uma pergunta? Alguém gostaria de falar? Sim. Bom, então é isso, né? O Rômulo vai ficar aqui mais um pouquinho. Quem quiser conversar com ele um pouco, tá à disposição. Obrigado, viu, Rômulo? Obrigado, viu? Tá bom. Bom, queridos irmãos, depois de tanto recebermos, chega o momento de doarmos um pouco mais de nós. Vamos agora para nossas vibrações, onde todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos vão convergir juntos para podermos direcionar aquelas pessoas que mais precisam, e o plano espiritual há de se encarregar de colher as nossas vibrações aqui do ambiente e direcionar esses nossos irmãozinhos que precisam. Vamos percorrer os corredores dos hospitais, do Hospital das Clínicas, do Hospital do Câncer, tantos hospitais no Brasil e pelo mundo, em que muitas pessoas ali sofrem, apesar de sabermos que muitas delas passam por regeneração. Também podemos vibrar por essas pessoas, para que elas possam receber ajuda, para que elas possam se fortalecer, para que possam passar por essas provas de uma forma mais tranquila.
Vibremos então muito amor para que seja direcionado a esses nossos irmãozinhos que estão passando por dores e por sofrimentos. Também vamos vibrar agora pelas famílias que passam pela aprovação da dependência química, tanto os seus membros queridos que estão passando por essa dificuldade, como os familiares, pais, esposas. Que nós todos podemos unir o nosso coração nessa hora, com muito amor, sem julgamento, sem crítica, apenas vibrar muito amor. Que eles possam ser apoiados, que eles possam encontrar lugares de ajuda, que pouco a pouco eles possam se fortalecer, para que consigam ficar longe das drogas, longe do sofrimento, que possam crescer com essa situação. Queremos vibrar agora também por todos os lugares em que há ajuda nesse planeta Terra, os centros espíritas, as igrejas, os lugares que se fazem trabalhos voluntários, trabalhos humanitários. Apesar de tanta dificuldade pelo qual o nosso mundo passa, pelas quais o nosso mundo passa, existem tantas almas que querem distribuir o bem, o amor, a paz, a harmonia. Vivemos então por esses lugares, para que sejam lugares de amor, que haja muitos frutos. Vibremos, queridos irmãos. Vibremos também pelos nossos lares, pelos nossos familiares que ficaram em casa, para que ao chegarmos hoje possamos trazer uma mensagem de alegria, podemos abraçar cada um, por mais que muitas vezes não sejam pessoas difíceis, por mais que muitas vezes não saibamos bem como lidar, mas que nós possamos trazer a esperança, levar a esperança a esse nosso lar, a esses nossos queridos que ficaram. Amanhã também em nossos trabalhos, possamos também levar essa alegria, a mensagem do nosso Mestre Jesus, que está aqui conosco. Possamos levar a gratidão, possamos agradecer por cada momento da nossa existência, que é tão abençoada, pela oportunidade da reencarnação, que tanto nos ensina. Que nós não esperemos um mundo maior, que não esperemos desencarnar para sermos felizes. Que possamos, aqui mesmo, nesta terra, experimentar a plenitude e a paz de plantarmos as sementes do bem. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos continuar então em silêncio, porque os trabalhos ainda continuam. E agora chegou o momento dos passes. As pessoas podem continuar em suas cadeiras, que pouco a pouco vão ser chamadas. Uma boa noite a todos e até a próxima semana. Viu?